Fala, nossos tagarelovers! E aí, pessoal? Sextou de novo. Mais uma sexta-feira, tamo junto. Mais um Tagarelando, a gente chegando na sua tela, onde quer que você esteja, na sua casa, no seu trabalho. Que bom estar com você de novo. Mais uma semaninha, hein? Pegue seu chá, seu café, se acomode no sofá, onde você estiver e bora sextar com a gente. Assistir. Tá Aliás, bom. a gente sempre pede pra você aproveitar e fazer o quê? Se inscrever no canal. Ativar o sininho. Isso. Curtir, compartilhar, comentar. Seguir TikTok, Instagram, tudo isso. A gente tá em várias plataformas de áudio também. Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, tamo estourando. Estamos crescendo cada dia mais, novos Tagarelovers chegando. Se você tá chegando hoje, a gente pede para que você fique com a gente, dê uma chance pro nosso Tagarelando. A gente é legal, a gente promete. Vamos falar de coisa boa? Vamos Falar de Labelle. Eu sei que você quer, já tá de olho Eu tô aqui, doido ó. pra experimentar esse beijinho aqui, ó, que coisa boa. Confeitaria Labelle. Beijinho, ué. Não, gente, mas tá falando desse aqui. Esse Olha beijinho que carinho. também é doce. Que carinho da Labelle. Isabela, obrigada mais uma vez, adoçando os nossos episódios com um beijinho. Mais um episódio delicioso. Nosso convidado já tava de olho ali. Tava de olho e o nosso convidado vai levar uma lembrancinha da Confeitaria Labelle no Labelle. final desse episódio. Então, mais uma semana, Labelle com a gente. Obrigado demais. Obrigada, gente. Que foi? Enquanto você vai falando da Labelle, eu vou experimentando. Porque Siga enquanto uma pessoa fala, a outra prova, não é? E você tem que provar. Uhum. Então siga muito, gente. A Labelle, a Isabela, ela tá aí nessa toada, fazendo docinhos maravilhosos pra seu aniversário, casamento, tudo que você quiser. Dia dos namorados. Eu falo que chocolate é uma coisa que nunca vai sair da moda e sempre vai ser um bom presente. Então, vai dar pro pai, pra mãe, pro namorado. Eu acho que tem poucas pessoas que não gostam de chocolate. É. Mas tem docinho. Sem medo de também. errar. Não, vários tipos Então, de docinhos. É sem erro. Você que é de São Paulo, da Labelle. Grande São Paulo, acessa lá o Instagram, as redes sociais da Confeitaria Labelle e fala que viu aqui no Tagarelando, fala que viu o Lucas, a Paloma falando e você faz um bom negócio, com certeza. Exatamente. É isso? É isso. Vamos então. começar o papo de hoje, que tá Bora. incrível? Tá, e tá negociável. Tá negociável. Bora lá então, vocês vão entender por quê. Bora! Olha, o nosso convidado de hoje tem histórias que mais parecem enredo de filme e ainda bem que alguém percebeu isso a tempo e já tornou o livro dele O Negociador em Série. Tá um sucesso a série do nosso convidado de hoje. Hoje ele tá na reserva da Polícia Militar, mas são mais de 30 anos de história na corporação, fundador do GAT, que é o Grupo de Ações Táticas Especiais, e ele se tornou, sem sombra de dúvidas, amor, o maior negociador do Brasil, atuando em casos, assim, espetaculares, em sequestros, assim, incríveis. Você se lembra do caso Silvio Santos? Claro que eu lembro. Você que tá em casa, lembra quando o apresentador Silvio Santos foi sequestrado, o Brasil parou? Ele tava lá. Ele estava lá. E além de tudo isso, é uma grande pessoa que a gente tem um prazer imenso de ter contato aí quase que sempre, quase que diariamente. É escritor, é palestrante, é comentarista de segurança pública na Record. Ele é Diógenes Lucas. Gente, que alegria estar com você aqui, Lucas. Obrigado, Paloma. Uma alegria enorme, Prazer para mim é uma nosso. honra. Prazer é tudo Parabenizar nosso. vocês pelo Tagarelando, show de bola, que vocês tenham muito sucesso. E eu quero dar minha contribuição aqui, contando as histórias aí sobre essa trajetória. E olha, hoje é um dia muito especial, coincidentemente, hoje é o lançamento, né, da série Negociador, que foi baseada no meu primeiro livro, O Negociador, Histórias Reais, né? Tô muito feliz de estar aqui com vocês. E onde que tá disponível a série? Faz aí a propaganda. A série está disponível na Amazon Prime. Ela lançou hoje. O protagonista é o Malvino Salvador, Bárbara Reis. E tô feliz com a escolha do ator, né? Porque ele conta um pouco a história. Não é uma série autobiográfica, né? Mas ela é inspirada nos fatos reais das ocorrências que eu participei. Mas o pessoal da Boutique Filmes da Amazon, acho que de alguma maneira quiseram ter um ponto de contato com essa trajetória minha no GAT como Capitão Lucas. Escolheram um cara que eu acho que é até meio parecido comigo. Eu tô recebendo um monte de mensagens aqui, né? Que fizeram o trailer da série. Então tá bem bacana. Eu tô muito animado. Eu assisti apenas 2 episódios da série. Vou fazer uma maratona com ela aí nos próximos dias. Mas é bacana demais você ver um trabalho que você executou com muito afinco, com muita dedicação, hoje transformado aí numa série que vai pro mundo, né?
Bom, hoje nós estamos gravando exatamente no dia em que essa série está sendo lançada, está disponível. Quando o nosso podcast for pro ar, certamente você que está em casa já vai ter assistido, já vai ter acompanhado e vai poder, inclusive, comentar aqui o que você achou da série. Eu tô realmente muito Já tá na curioso. minha lista, já. Eu também. A gente vai maratonar essa série. E aí, ô Diógenes, é importante a gente dizer, você já falou que não é uma série que conta a sua história, mas foi baseado nas histórias em que você participou. Como é pra você reviver isso? Assistindo na TV agora, relembrando, revivendo todas essas situações. É um misto de sentimentos, né? Porque eu vou contar uma história pra vocês. Eu me lembro uma vez, teve um Oscar. Eu gosto muito de assistir os filmes do Oscar, né? Quando tem os lançamentos que vão concorrer ao Oscar. E teve um filme chamado Guerra ao Terror, que estava bastante cotado para ganhar o Oscar. Acho que até ganhou alguma coisa nessa premiação. E eu fiquei muito animado. Eu fui assistir o filme no cinema e era um filme de soldados americanos lá no Afeganistão, alguma coisa nesse sentido, que desativavam explosivos, aquela coisa toda. E eu vi uma série de falhas técnicas, sabe? De cara corta fiozinho. E eu, pela minha formação, eu olhava com muito olhar técnico, falando, gente, isso é complicado, né? Então, eu assisti os 2 primeiros episódios da série e vi algumas coisas que o Malvino faz, como Capitão Menck na série, que são algumas exposições que a gente não faz na vida real, sabe? Por exemplo, entrar desarmado, né, num lugar que tem um cara armado, né? Eu já vivi isso, mas não da minha vontade. As circunstâncias me colocaram numa situação de risco maior, mas o risco de um policial de tropa de elite é muito controlado. A gente leva muito em conta essa questão, né? Então, quando eu assisti os 2 episódios, eu me deparei um pouco com essa questão assim da parte técnica, mas ao mesmo tempo eu entendo que os roteiristas, né, os editores, eles têm que colocar aquele tempero na série, aquela coisa para atrair o público. Tem outros quesitos numa série ou mesmo num filme que tem um objetivo diferente não precisa ser tão fiel à parte técnica, né? Para dar um sabor, para dar uma... Agora, o lado legal dessa história é que eles estão trazendo, talvez pela primeira vez, uma série baseada numa história policial ou numa instituição policial, mas que está dentro daquilo que é o meu sonho como cidadão, de ver uma polícia orientada para cumprir normas, sabe? Uma polícia orientada para preservar as vidas, inclusive do criminoso, né? Que foi a minha pegada lá no GAT, né? A virada de chave que eu dei no GAT, Lucas e Paloma, e você que nos acompanha aqui, foi no sentido de entender que quem escolhe como vem não sou eu, policial, é o próprio criminoso. Em outras palavras, e era assim que eu defendia lá para minha equipe, né? Falava, se o sujeito quiser vir vivo, preso e ser um fio de cabelo desarrumado, assim será. Se ele forçar a barra, a gente tem outros remedinhos. E esse era o meu norte. Durante todo o meu comando foi assim. E é claro que aqui no Brasil, haja vista que os criminosos não têm motivação ideológica, política, religiosa, é apenas dinheiro. Se na hora que o cara faz um refém, você chegar lá e conduzir a situação de modo que ele entenda que ele vai para a cadeia, porque a outra opção é ir para o cemitério, ele acaba cedendo. E é por isso que a negociação durante a minha gestão ganhou muita musculatura, ganhou muita força, sabe? Essa alternativa tática de conduzir uma negociação antes mesmo de aplicar alguma coisa mais enérgica, como um atirador de elite ou como uma invasão tática, porque o risco é sempre maior para todo mundo, para o policial, para o refém e, consequentemente, muito maior para o criminoso, né? Mas a negociação ganhou essa musculatura. Eu sou feliz porque houve na minha gestão essa mudança de chave, e o que me torna mais orgulhoso ainda é que esse modelo ele foi dado sequência pelos meus sucessores, e hoje o GAT é padrão internacional, né? Até as outras tropas aí do resto dos estados do Brasil tem esse espírito, né? Eu lá na Record como comentarista, às vezes eu vejo uma ocorrência com refém lá em Belém do Pará e vejo o pessoal agindo como a gente age aqui, sabe? Então ter gerado esse movimento de virtuosismo, para mim, é um motivo de muita alegria. Qual foi sua primeira negociação? Eu tive... eu não lembro exatamente da primeira, sabe? Eu tenho 2 temporadas no GAT, Paloma. Eu sou fundador do GAT, né? O GAT não existia aqui no Brasil.
E esse modelo de tropa de elite já acontecia nos Estados Unidos e na Europa, né? Nos Estados Unidos a chamada SWAT, que a gente ouviu nos seriados, na Alemanha GSG-9, na França GIGN, na Inglaterra SAS. A Europa e os Estados Unidos saíram na frente nas décadas de 60 e 70 com a criação dessas tropas. O Brasil, seguindo esse modelo que já acontecia na Europa e nos Estados Unidos, resolveu na década de 80 criar a sua tropa de elite. Eu fui um dos privilegiados entre 5 oficiais que fomos chamados do papel, falar, vocês têm a obrigação de criar o GAT. Então eu sou da fundação, né? E o que aconteceu? A gente não tinha muito conhecimento. Naquela época não tinha uma internet como nós temos hoje, era tudo na base do empirismo. Eu nunca me esqueço isso, pouca gente sabe, né? A tropa mais próxima da gente eram as SWATs americanas, né? Sobretudo a SWAT de Miami, que é a mais perto aqui da gente, que nos ajudou demais, né? E eu me lembro que nós conseguimos um manual operacional da SWAT de Miami, veio para cá em inglês, foi traduzido, né? Foi o primeiro documento. Quando chegou aquele documento assim que dava algumas técnicas, algumas táticas para a gente, nossa, virou uma coqueluche para nós, né? Porque a gente queria de todo jeito absorver tudo aquilo, né? E o que acabou acontecendo é que a gente foi trabalhando isso aí. E uma das primeiras ocorrências que eu participei como tenente do GAT, ainda nessa primeira temporada, dos 0 aos 4 primeiros anos eu fiquei no GAT, os 0 aos 4 primeiros anos do GAT, né? E eu vou contar essa ocorrência agora porque ela tem tudo a ver com o que acontece hoje, né? Foi uma ocorrência aqui no bairro da Pompeia, de uma estudante chamada Adriana Caringi. 2 criminosos foram fazer um roubo numa residência, coisa trivial. Entraram num sobrado aqui na rua Tucuna, no bairro da Pompeia, um casal de criminosos, um homem e uma mulher, e invadiram aquela casa e mantiveram o senhor Pedro Caringi, dona Ana Caringi e a Adriana Caringi, uma estudante de educação física de 19 anos de idade. E aí a casa foi cercada pelos policiais territoriais, que são os primeiros que chegam. O GAT foi chamado também, eu estava no local também. A gente não tinha ainda muito conhecimento das coisas, etc. Os criminosos ficaram com a família na parte superior do sobrado, né? Então ficou o casal de criminosos e a família lá. E nós na sala da casa, né? Na parte de baixo, discutindo, mas uma coisa meio bagunçada, aquela coisa assim, a gente não tinha muita técnica, todo mundo dando palpite, etc. Eu sei que uma hora um comandante do GAT, acho que mandou posicionar um atirador de elite lá fora, e deve ter, agora são suposições porque essa história ficou muito mal contada, sabe? Eu mesmo que era do GAT, puseram um pano preto nesse negócio assim para cobrir esse negócio e nunca ninguém tratou muito bem, são suposições que eu tenho. Deve ter dado uma ordem e falou assim, se aparecer uma chance, você atira, né? E o sujeito, era uma janela basculante, ele pegou a Adriana pelo braço aqui assim, e pôs a cabeça para fora, para dar uma olhada como estava lá fora, sabe? E na hora que ele pôs a cabeça, o atirador de elite fez um disparo. O tiro atingiu a cabeça do criminoso, matou o criminoso, mas atingiu a menina também. E eu nunca me esqueço, Lucas e Paloma, eu estava na sala, eu só tinha ouvido aquele estrondo, um tiro de fuzil, né? Vindo de fora. O pai abre a porta, o seu Pedro Caringi, eu não sei se ele está vivo até hoje. Ele era um homem bastante grande, bastante forte assim, ele saiu vociferando seus FDP, vocês mataram a minha filha, aquela coisa assim, ficou, né, aquele homem. Aí a moça desce carregada, porque os policiais invadiram o quarto, e descem com a moça no colo assim, e quando ela passou por mim, eu estava na base da escada, eu vi o olho dela com midríase instalada. Midríase é a dilatação da pupila que indica morte cerebral. E aquilo foi um choque. Ainda saiu lá para socorrer até o Hospital São Camilo, ali pertinho. Foi uma bagunça, um monte de viatura encalacrando. Tudo errado, tudo errado. A gente não tinha muita experiência, a gente não tinha ainda know-how para lidar com isso, mas esse dia para mim foi muito importante. E olha como as conexões do passado dizem respeito ao futuro. Aquele dia me marcou tanto. Eu não era um negociador e nem era comandante. Aliás, nem tinha negociação no GAT. O GAT era uma tropa, meu pé na porta, arma na mão, coração valente. Era essa pegada naquela época. Foi na década de 80. O que tiver que ser, será. Resolve no modo custe o que custar, né? E vou ser sincero também aqui, e eu falo isso com muita frequência, a gente ia para pegar o bandido.
Desse pra salvar o refém, ficava feliz também. Você percebe a diferença? Total. É louco isso daí, mas era assim que a gente agia. E eu também fiz parte disso. A pegada à época era outra. Só que na hora que aquela menina saiu, aquilo me marcou demais. Aquilo foi uma flechada no meu coração e eu prometi pra mim mesmo. Eu falei, o dia que eu tiver no comando, nunca mais terá uma Adriana Caninge. Foi uma coisa que ficou. Aí terminou os 4 anos, eu fui convidado para outras missões na polícia, saí, fiquei fora, fiquei 6 anos fora, em outras atividades. E em 1998, portanto 10 anos o GAR estava fazendo, de 88 a 98, eu tinha ficado do 0 aos 4, de 88 a 92, de 92 a 98 eu fiquei fora em outras atividades, e em 98 eu volto como comandante do GAT. Aí vira chave. Aí aconteceu uma coisa curiosa, eu cheguei lá, GAT é tropa de elite igual empresa de alta performance. Empresa de alta performance não gosta de muito turnover, sabe? A empresa de alta performance, ela pensa bem para contratar, ela faz muitas entrevistas para contratar para não ter que ficar tratando as pessoas igual commodity, sabe? Não tem sentido, né? Então, quando eu voltei em 98 para comandar o GAT, já como capitão, eu chego lá no GAT e encontro boa parte dos mesmos caras que eram da fundação. A tropa, sobretudo as equipes, elas não mudam muito como os oficiais mudam, sabe? Os oficiais são promovidos, vão mudando, né? Mas a tropa era a mesma. Aí me confraternizo com os caras que eu já conheço, que fazia tempo que eu não via. Sou apresentado a alguns novos, porque nesses 6 anos que eu fiquei fora, um ou outro saiu e um ou outro chegou. E tem uma coisa na tropa de elite que é muito marcante, isso é tradição em qualquer tropa de elite do mundo, né? O comandante está junto, a gente está no chão de fábrica, a gente não fica lá no gabinete e a tropa vai atender a ocorrência. Toda ocorrência do GAT, o comandante está junto. E aí surgiu uma ocorrência aqui no centro de São Paulo, a minha primeira ocorrência como comandante do GAT, 6 anos fora, eu vou lá atender essa ocorrência, foi uma coisa assim que também me marcou. Cheguei lá, era um assalto a banco, criminosos armados foram roubar um banco, deu tudo errado, não foram competentes, a polícia foi eficiente, cercou o local, eles não tinham como fugir. Os policiais de área são os primeiros a chegar, tentam resolver, mas às vezes falta equipamento, falta técnica, falta tática e tal. Chama o pessoal do GAT como se fossem os especialistas. Não deu para resolver, chamaram o GAT, eu fui pro local. Quando eu chego no local, Lucas e Paloma, com a minha farda camuflada, com a minha bombeta GAT, e vou me aproximando do ponto crítico, onde estão os criminosos, homiziados, né, escondidos nos banheiros com os reféns. Quando o criminoso bateu o olho e me viu, não o Luca, mas viu o GAT, sabe o que ele falou? GAT não, GAT atirou no coco. E o que estava ruim ficou pior. Acharam que ia morrer já. Paloma, se você sofre um acidente e vai num pronto-socorro, e o médico plantonista, que é normalmente um recém-formado, uma pessoa que está começando de carreira, ele chega lá e fala, olha, você foi uma queda no braço. E ele fala, eu acho que pode ter uma fratura, vou chamar um especialista. Ou seja, o clínico geral, novinho, muitas vezes sem muita experiência, ele não deu conta e ele chama um especialista. Quando ele chama um especialista, porque ele suspeita que o seu ferimento no braço é algo mais grave, qual a sua expectativa quando chega o especialista? Que ele melhore. Que ele melhore. Qual a expectativa do médico plantonista quando chama o especialista? Que ele Que ele resolva. Dê conta. É óbvio. E nós chegamos lá, Luca, o que estava ruim ficou pior. Sem moral nenhuma. Quando isso aconteceu, cara, e nesses 6 anos o mundo tinha mudado, muita coisa. Mas não esqueceram. Não esqueceram. Os caras estavam dentro daquele... Ainda, compartimento. durante esse Ainda. tempo que você esteve fora, esse tipo de procedimento ainda... Era mesmo, cara. Eu fiquei louco. E aí eu tive que usar uma característica que a gente tem em tropa de elite, que todo mundo de alta performance tem que ter. Nós aqui do mundo jornalístico também temos que ter resiliência. Estava contando nos bastidores, um dia cheguei 10 horas da noite, os caras me chamaram 3 horas da manhã. É pegado, né? Você teve, deixa eu tomar um banho aqui, deixa eu ver que planeta que eu tô e vou pra missão, Sim. né? Resiliência é uma característica que todo mundo que está num ambiente de alta performance, de alta exigência, tem que ter. Eu não caí de paraquedas para fazer o que eu fazia, eu fui resiliente, tomei esse soco no estômago, porque não gostei de ouvir o que eu tinha ouvido naquele momento. A situação tinha ficado pior com a minha chegada e não era para ficar pior, era para ficar melhor. Mas eu tive que fazer um retrabalho, trouxe a situação ao status quo que estava antes da minha chegada, aplicamos as técnicas adequadas, a ocorrência foi resolvida, os criminosos se entregaram, os reféns foram salvos, voltei para a base, mas voltei no veneno. Né, cara? Aí Pé na porta. Aí sim, pé na Ô, porta. cambada, deixa eu falar. Por aí, falou, mas você falou, pus todo mundo na sala de aula e aí aconteceu um negócio engraçadíssimo, cara, que eu cheguei... Nós temos algumas ritualísticas nas tropas de elite, sabe? Uma delas é o briefing antes da missão, a gente faz um briefing
e o debriefing depois da missão, que é a hora que a gente... O debriefing na Tropa de Elite, embora a gente tenha uma estética militar, e há muito respeito nessa estética militar, pela hierarquia e tal, a gente preza muito o conhecimento das pessoas, né? Então o debriefing é mais ou menos igual um brainstorm, sabe? Como diz lá em Minas, toró de parpite. As pessoas podem falar à vontade, sem censura. E começa com o cara mais novinho, pois todo mundo na sala de aula imagina a cena. Você aí, o mais novinho, o que você viu de certo e de errado na ocorrência? E não tem censura. Comandante, a viatura 04 chegou atrasada na ocorrência. Falei, nem percebi. Por quê? Tava sem o guia de ruas, os caras se perderam e... Putz! Resiliência. Vocês perceberam? Já caiu mais ou menos... Era o problema, o cara com a viatura... O cara viu... Mas a gente respeita, eu respirei fundo, respeitei. Falei, obrigado, olha só, o pessoal do Almoxarifado, vamos colocar guias novos aí nas viaturas pra poder... Um problema desse tamanho. Dos males, esse era o menor. Obrigado. Próximo. Comandante, o Lucas Carvalho, soldado, tava com a gandola pra fora da calça. Meu Deus. O senhor sabe, né, comandante? As nossas ocorrências são ocorrências muito midiáticas. Vai que sair uma foto nossa com a gandola tudo pra fora. O cara mal ajambrado. Puta, aí começou a me pegar, né, cara? Tá tudo errado isso aqui. E era só perfume. Veio assim, eu dando a chance pra ver se chegava no núcleo do problema. Porque não viram, não observaram. Quando chegou minha vez, falei, olha, gente, muito obrigado pelas contribuições de vocês. Mas eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. A partir de hoje, nós vamos trabalhar forte até o dia que o bandido chamar o GAT. Puta, quando eu falei isso, você imagina, foi um tiro de canhão naqueles caras. Naqueles caras que tinham ainda a visão do bandido bom, bandido morto, do resolve custo que mentalidade custar. pequena. E eu falei, meu amigo, nós não fomos criados, a gente foi criado para salvar reféns, meu amigo. E aí eu fui mais além, falei assim, olha, eu sou comandante aqui. O que é a palavra comandante? Comanda. Manda com. Eu quero a opinião de todos vocês, mas a decisão é minha. Quem dá o norte do navio aqui, quem dá o rumo do navio aqui sou eu. E onde manda capitão não manda marinheiro. Foi papo reto assim, sabe? O bicho é brabo, hein? Só que bom, aí é uma lição que eu trago inclusive no livro O Negociador. Eu trouxe para dar para vocês de presente aqui. Que coisa maravilhosa! É lidar com conflito, né? A gente tem a primeira lição do livro Negociador, a partir desse episódio, foi lidar com conflito. Por quê? Porque toda vez que você inaugura um novo paradigma, sabe inaugurar um novo paradigma? É uma coisa que você está fazendo de um jeito, você muda completamente. As pessoas têm 3 reações. A maioria é contra. Porque tá acostumado. Tá acostumado, tá ali na zona de conforto. Sair da zona de conforto é difícil demais. Uma pequena parcela, não que tá junto com você, não que, chefe, vamos nessa, não. Eles estão dispostos a testar. É aquele cara que tá vendo que os métodos até então usados não estão dando os mesmos resultados. No mundo corporativo, por exemplo, seria assim, as margens de lucros não são as mesmas como eram antigamente. Não tá tão fácil fazer as vendas como a gente fazia antes. Alguma coisa mudou, só que esses caras, eles estão sentindo que a água está subindo, mas não tiveram aquela, sabe, não saíram da borda do envelope para poder... Mas quando alguém vem e fala, como foi meu caso, o cara, caramba, acho que pode fazer sentido, vou testar. Essa é a segunda parcela. E tem uma terceira parcela de gente em qualquer agrupamento humano, que são aqueles caras que ficam em cima do muro, como disse Fernando Pessoa, não goza muito, não chora muito, são os mornos, sabe? Aqueles mornos, assim, né? Negócio... E eu tive que lidar com o conflito, porque a maioria foi muito contra, mas eu peguei pesado. E aí foi uma questão de gestão de pessoas, né? Que eu tive que gerir aí as pessoas. Alguns, com o tempo, começaram a entender e compreender que era esse o novo caminho. Alguns não pediram para sair. E alguns que estavam ainda muito presos ao paradigma anterior, mas que não tinham pedido para sair, eu cuidei de fazer sair. Por exemplo, os caras com quem você já tinha trabalhado, numa época em que vocês estavam ali numa condição igual. 6 anos depois, você retorna numa condição, né, como comandante, e o cara permanece ali, evidentemente, ainda preso. Esse cara, ele te rejeitou? Você sentiu essa rejeição? Senti sim, e fui obrigado a ser explícito, né? Por exemplo, falei, vocês conheceram o Tenente Luca há 6 anos atrás.
Só que o mundo mudou. Girou. E o E é Tenente ganhar Luca... o respeito dos caras, né? Porque às vezes confunde amizade com Então, profissionalismo. assim, eu peguei um pouquinho pesado, não sou, assim, unanimidade nisso daí, porque alguns não compreenderam, né? Mas eu tenho, cada dia que passa, mais convicção de que eu estava no caminho correto, né? Até porque hoje todo mundo segue esse modelo do GAT de São Paulo. E dentro da tua gestão, nunca mais se perdeu um refém? Nós tivemos um incidente, Teve? depois da minha saída no GAT, o GAT estava num compasso de crescimento, aí não sei se vocês lembram, num caso chamado Eloá Pimentel, Nossa. que foi uma tragédia, aquilo foi um capotamento do GAT, mas na verdade não foi do GAT. Eu atribuo essa responsabilidade disso aí ao gerenciamento da crise, às influências externas, inclusive de gente do mundo jornalístico que fez várias interferências lá, então... Foi uma sucessão de Foi erros. uma sucessão de erros e teve um erro importante que eu devo dizer aqui para vocês, que é o seguinte. Você vê como que são as coisas, igual o remédio, né? O remédio na dose certa ele te cura, na dose errada ele te mata. A negociação, durante a minha gestão, ela ganhou muita representatividade, muita força, sabe? E ela, dado o perfil do criminoso brasileiro, o criminoso, quando ele faz o refém, ele não faz o refém que ele quer enfrentar, ele quer estar com medo de morrer. Se você cria as condições e mostra para ele que ele vai sair dali vivo e preso, ele acaba se entregando. Boa parte das vezes, não todas, é assim. E por conta desse perfil, muitas ocorrências na minha gestão e nas gestões subsequentes foram resolvidas com negociação. A negociação ganhou um volume. Só que aí surgiu um problema, o efeito colateral da sobrevalorização da negociação. Porque teve gente que falava assim, numa ocorrência com refém, negocia, quando não é mais nada, negocia mais um pouquinho, como se a negociação resolvesse todas. A negociação, Lucas e Paloma, e você que nos acompanha aqui, ela resolve muitas, mas não resolve todas. Tem hora que a gente é obrigado a virar a chave, sabe? Tem hora que você é obrigado a apertar um pouco mais o torniquete, sabe? Porque aí nesse contexto a negociação já foi a exaustão. Exatamente, a negociação, eu falo o seguinte, a negociação, ela não tem tempo, sabe? Ela tem gráfico. Se você está ali num processo de negociação e as exigências estão sendo abrandadas, o cara parou de machucar os reféns, era 5 criminosos, um se entregou, agora tem 4, está caminhando bem, você investe nela. Agora, se a coisa começa a afundar, se a coisa começa a complicar, desiste. Você é obrigado a mudar estratégias. Enérgico. Exatamente. Eu nunca tive problema com relação, nem todas as minhas ocorrências foram resolvidas com negociação. Teve situações na minha vida que eu tive que ser enérgico, sabe? Em presídio, gente saiu morta, já aconteceu, né? Mas eu posso dizer que boa parte foram resolvidas com negociação, as ocorrências, né? E isso gerou esse subproduto. Naquele dia do caso do Eloá, o que aconteceu? Não era um criminoso, era um garoto que passava por uma crise amorosa. A menina queria dar um pé nele e ele não queria aceitar. Isso daí fez aquele negócio. E eu tenho comigo, agora é apenas uma suposição, que também foi outra coisa que não foi muito bem tratada na polícia, no meu modo de ver. Os caras receberam, não vai matar o moleque, né? O moleque não é bandido. Aí ficaram forçando uma negociação que apresentava sinais claros de exaustão. Essa ocorrência, não sei se vocês lembram, ela começou numa segunda-feira e terminou numa sexta. Uma semana. Foi uma semana de ocorrência. Na quarta-feira eu já tinha cantado a bola. Falei, já tá na hora de, já bola um plano B aí de invasão tática. Ele não vai entregar, ele ia vencer pelo cansaço. Exatamente. E aí teve essa questão da influência da mídia, tem um repórter que entrou com o cara lá, aí o cara ficou meio sem saída, era um moleque também, um moleque novo, né? Não tinha o controle emocional. Não tinha. A partir do momento que ele faz uma pessoa refém, ele tá totalmente descompensado, isso né? daí, eu fiquei, você tem uma ideia, eu não estava no GAT nessa época, mas aconteceu uma coisa curiosa, né? Porque você já viu como é o meu comportamento como comentarista, né? Eu quando cai uma coisa bacana, eu não tenho problema de elogiar. Eu adoro elogiar. E elogio sem economia. Mas se é pra criticar também. Eu sento a marreta. É a justa medida, né? Exatamente. Eu sou isento, sabe? Eu não sou chapa branca, não sou porta-voz da instituição, eu sou um comentarista de segurança. A minha palavra mestre para mim é isenção. Eu faço o comentário com isenção. Se acertou, pá. Elogio, manda abraço. O Gotinão tem até o troféu lá, balanço geral. Troféu balão geral. Se faz errado, eu aponto, não no pessoal, mas eu aponto a não conformidade, a falha técnica que teve sem o menor problema, né?
E quando aconteceu o caso lá, eu estava na área de treinamento da polícia, não estava no GAT, mas o meu nome era um nome muito conhecido como especialista nessa área, como é até hoje. E choveu o telefonema para mim, sabe, para eu dar entrevista para falar o que eu tinha achado da ocorrência. Pra fazer uma análise. Os repórteres ligavam para mim e falavam assim: você pode falar? Eu falei: posso, desde que você peça autorização do comando da instituição. Né? Porque eu estou sob o controle da instituição, estava nativa ainda, né? E você acha que o comando me deu autorização? Claro que não. Né? Porque se viesse perguntar para mim... Você ia ser sincero. Eu ia ser o que eu sou. Foi uma catástrofe. Eu ia, e aí não me deixaram falar, a coisa ficou meio complicada. E esse foi um tropeço que teve, o único tropeço que teve, depois da minha saída e também da saída dos outros sucessores que eu tive. Mas depois desse evento, o GAT aprendeu uma lição. E a lição é justamente essa: a negociação resolve muitas, mas não resolve todas. Então vamos atribuir valor às outras alternativas, que são emprego de técnicas não letais, gás lacrimogêneo, bala de borracha, técnicas de mobilização, atirador de elite e até eventualmente a invasão tática. Né? Então, resumindo, no caso do Eloá, você acha que quem estava no comando não conseguiu sentir que a negociação já estava na exaustão e houve uma intromissão dos jornalistas? Exatamente. Os jornalistas, assim, eu diria que os jornalistas foi uma das intromissões, mas teve intromissão de gente de alto poder do governamental. E um pouco eu até entendo, sabe, Lucas e Paloma? Porque tem um problema que a gente tem enfrentado aqui. Nos últimos anos tem diminuído bastante isso, porque os últimos comandos da instituição têm sido muito fortes nesse combate, que é não a letalidade policial, mas a letalidade criminosa, quando você mata, quando você executa uma pessoa, sabe aquela coisa que você faz sem necessidade? E aí, quando um policial faz isso, executa uma pessoa, né, pega o cara vivo, leva atrás da viatura e mata, como a gente já reportou inúmeras vezes, isso desgasta demais a instituição. Nós temos um problema ainda com uma subcultura que ainda pensa e age na seguinte frase: bandido bom é bandido morto. E aí o cara força a barra para poder fazer essas trapalhadas. Quando isso acontece e é descoberto, a polícia apanha, mas apanha bem, sabe? E por conta desse problema, acho que alguém deve ter pensado: putz, a gente vai mandar matar um moleque, vamos ser criticados pra caramba. Porque a mídia tá, né, em cima. E até um dia, eu vou fazer uma confidência aqui com vocês, coisa que eu nunca fiz. Fica aqui de presente para vocês, o Tagarelando. Um dia... Só entre nós, viu? Um dos comandantes que... Eu, logo depois que terminou, embora eu não tenha dado entrevista, eu escrevi um texto, sabe? Eu gosto de escrever. Tá no meu, eu tenho 6 livros publicados. Um deles é uma coletânea de textos. E esse texto tem o nome: A Sociedade Tem que Estar Preparada para o Emprego de Força Letal. Nesse texto que eu faço, eu conto um pouco esse ponto de vista, que a gente quer resolver com negociação, mas às vezes não dá. E aí eu vou explicando. Quem pega o texto percebe, claro, e quem é do nosso meio, a carapuça serviu para alguns caras. E um dos caras aí não gostou muito do que eu falei, sabe? E um dia, cruzando com esse cara aí numa situação de quartel, ele era bem mais graduado que eu, bem superior. Eu era capitão ainda, ele era já coronel. E ele falou assim: eu não gostei do que você escreveu. Porque você sabe que se eu mandasse matar o moleque lá, a gente ia ser muito criticado. Eu falei: eu não tenho dúvida disso. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é um repórter, pergunta pra mim porque eu mandei matar um moleque. E eu te dou 10 argumentos assim... Na lata. O primeiro é que a vítima estaria viva, né? Acho que... Agora, responde por que tem um moleque preso, uma que tá morta e uma que tomou tiro na boca e não morreu por um milagre. Como é que você sai dessa aí? Então, a gente tem que enfrentar essas coisas, sabe? A gente tem que estar preparado para isso. E foi essa ocorrência, voltando tudo, né? Essa ocorrência da Adriana Caringe que me deu essa força, me deu essa convicção para tomar essas posturas que eu tomei, de virar essa chave no GAT. E sou muito feliz porque hoje isso está muito sedimentado no GAT. O GAT tem um compromisso com a vida de todas as pessoas, inclusive do transgressor da lei. A gente não faz juízo de valor. A gente se liberou, sabe, dessa coisa assim, da década de 60. A gente segue a norma. É tão forte seguir norma no GAT, numa tropa de elite, que nós nem chamamos de cumprir normas. Nós chamamos de fidelidade aos princípios doutrinários. Olha, é uma expressão, não é uma frase, não é uma...
ser fiel às normas, é o que nós somos. Fiéis às normas, fiéis às leis, a gente não fica fazendo julgamento do porquê tá ali. Se o cara cumpriu, vai sair dali, como eu falava, vivo, preso e seu fio de cabelo desarrumado. E é isso que torna o Gatti o que ele é hoje. Eu acho que, só mais uma pincelada nesse caso da Eloá, um dos maiores erros que eu, muito antes de me formar jornalista, observei que foi deixarem a Nayara voltar para casa. Quem permitiu que ela voltasse para casa? Na verdade, ela não voltou para casa, né? A Nayara foi libertada. Olha que coisa curiosa. E eu também critiquei isso aí, Paloma. Assim como você, jovem estudante de jornalismo, foi a primeira vez na história que eu conheço, e olha que eu conheço história comparada de outras tropas no resto do mundo. Eu citei algumas para vocês aqui. Que de um refém passamos a ter 2. Não Exato. existe isso. Não é? A gente diminui o número de reféns e nunca aumenta. Agora piorou o problema. O que aconteceu ali, que eu acho também a suposição, porque nunca quiseram me falar exatamente. A Nayara saiu. Beleza. Aí ficou só a Eloá e o tal de Lindenberg. Por algum motivo qualquer, a Eloá falou, pô, queria que a Nayara voltasse, ou o Lindenberg que ela voltasse, quero conversar com ela. Não tem nada contra, às vezes a gente aproxima um parente, sabe, alguma pessoa do Mas sob relacionamento. escolta de vocês. Mas é isso, Paloma, como é que eu Não faria? livremente. Vem, e outra coisa, Técnica, uma né? menina de 15 anos de idade. Você já viu como que é a amizade de adolescente? Claro, É visceral, ela, né? ela não pensa que Não o pensa. risco que ela tá correndo. Eu acho que aconteceu foi justamente essa falta de cuidado. Não deviam falar pra ele, ao que me consta, falar assim, olha, Nayara, você vai até aperta, mas não é pra entrar, hein? Mas não dá pra falar isso pra uma menina de 15 anos. E deixar né? livre. Você tem que pôr aqui 2 Né? policiais atrás de um escudo. Tá aqui a Nayara. Pode falar o que você quer falar. Uhum. Tutelada por... E não deixar solta. Aí o que deve ter acontecido? Ele falou, não, chega mais perto. Quando chegou perto, pôs pra Mais dentro. uma. E eu não digo nada se esse fato acabou precipitando aquela invasão toda irregular que teve, uma invasão... Ah, porque ali eu acho que já bateu o desespero. Falou, estamos perdendo o controle. Estamos perdendo o controle. Foi por aí. Mas fora isso, depois foi só sucesso no Gatti, né? E Graças a Deus. quando o caso é midiático, eu imagino que a pressão seja ainda maior. Eu quero entrar na questão do Silvio Santos, porque eu tenho muitas curiosidades, mas dando uma pincelada na tua percepção sobre a participação da imprensa nesses casos. Por exemplo, eu sou repórter. E é óbvio que se eu tiver numa situação como essa, eu vou querer informações exclusivas, eu vou querer tentar entender o que está acontecendo. Eu já tive a oportunidade de cobrir sequestros. Não eram sequestros... Não foram sequestros assim midiáticos. É um caso específico, um caso isolado que nós tivemos... chegamos ali quando estava tudo acontecendo. E é claro que naquele momento, e eu compreendo como repórter que ou o cara vai lá negociar, vai lá tentar tirar a vítima do perigo, ou ele fala comigo. Evidentemente que a prioridade não seria falar comigo. Então você vai apurando tudo ao vivo, aquela coisa, aquela adrenalina, enfim. Ô Diógenes, até que ponto a imprensa atrapalha? Ela ajuda? Olha, você está fazendo uma pergunta sensacional, Lucas. E eu vou te falar que eu fui muito feliz. Aliás, já tem um artigo escrito sobre isso. E tem uma live que eu falo só sobre isso. Eu tinha uma frase que norteava o meu trabalho nas ocorrências com reféns. E a frase é a seguinte: o direito à vida das pessoas transcende, ou seja, é maior do que o dever de informar da imprensa e o direito de saber do público. Essa era a frase mestra na minha cabeça. O que significa isso? Existe um bem maior que é o quê? A vida das pessoas. Mas eu reconheço o seu dever de informar, o trabalho da imprensa, respeito demais. E também respeito muito o direito de saber do público. Só que tem uma ordem. O que eu fazia nas minhas ocorrências? E por isso tive sempre uma relação muito, muito boa com a imprensa. Você consegue imaginar uma ocorrência com refém sem presença de imprensa? Não tem como. Não tem como, porque qualquer tipo de crise... Foge do comum. Foge do comum. Chegava lá, imprensa escrita, televisão, rádio, etc. Eu trazia todo mundo, punha todo mundo junto e tirava os caras daquele local mais isolado e levava os caras para um local mais reservado. Não o núcleo do gerenciamento de crise, o posto de comando, não. Mas um local controlado. Punha todo mundo lá. Olha o macete. Punha todas as emissoras, todas as rádios, todos os jornais ali. E falava assim para os caras: olha só, aqui é o local onde vocês vão ficar. A cada 20 minutos, eu virei aqui e vou dar um boletim do que está acontecendo.
com uma condição: ninguém sai daqui. Porque se alguém sair daqui e começar a cutucar lá o vizinho, subir lá no prédio do outro e começar... Aí eu vou pôr todo mundo para fora, vocês vão ficar na área pública, lá na área onde fica a população, e saberão da ocorrência só ao final dela. O que eu fazia com isso? Qual que é o sonho de qualquer jornalista? Um negócio chamado furo. O que é o furo? É o que você tem que ninguém tem. Quando eu colocava todo mundo ali, naquele local comum, Igual. pô, você ligava pro teu chefe e falava assim: chefe, é o seguinte, ninguém vai ter o furo. Já tirou 3 toneladas das suas costas. É isso aí, exato. Porque o problema não é você não ter o furo, é o outro ter e você não ter. Exato. Porque a cobrança também é A em cima cobrança, da gente. eu entendi É que vocês aquela estão lá coisa. sendo cobrados. Por que, Então, que o outro tem e você não? Quem que... E aí eu cumpri a minha parte, Lucas. A cada ou eu, ou alguém designado por mim, ia dar um boletinzinho lá pra vocês. E aí todo mundo ficava numa condição igual. Acalmava o ânimo de todo mundo. Os chefes lá sossegavam o facho, né? Porque o cara fica E ninguém pressionado. atrapalhava vocês. E ninguém me atrapalhava. Então, eu sempre tive uma relação muito boa com a imprensa. Nas minhas ocorrências, eu acabei sendo muito respeitado, sabe? Porque eu tinha esse cuidado de dar... Pô, e quando eu terminava, sobretudo, atendia todo mundo, cara. Eu sempre tive esse cuidado, porque eu respeito demais o trabalho da imprensa. Aliás, Lucas e Paloma, eu acho que até por conta dessa característica que eu fui chamado, logo que eu saí da polícia, para ser comentarista de segurança, né? E já passei por 3 veículos, hoje estou muito feliz aqui na Record, mas foi por conta desse respeito que eu tenho com a imprensa. Para mim, a imprensa é um negócio assim... de muito respeito. Ou né? seja, você era negociador com o repórter também. Também. Tinha que negociar com os jornalistas. Ô Diógenes, vamos falar do episódio envolvendo o sequestro do apresentador Silvio Santos. O ano era 2001, o Brasil parava diante da televisão, todas as emissoras pararam a programação para dar cobertura a essa história. Fernando Dutra Pinto invade a casa de Silvio Santos, mantém o apresentador refém. Fernando Dutra Pinto havia, horas antes, sequestrado Patrícia Bravanel. Nada menos, né? Nada menos que isso, né? Ele retorna para a casa do Silvio com medo de morrer. Exato. A casa do Silvio, no entendimento dele, seria um refúgio. Exatamente. Vou explicar por quê. Primeiro, para você que está nos acompanhando aqui, quando o Lucas falou de que o Brasil parou, eu tenho 59 anos de idade, eu me lembro de 2 momentos que o Brasil deu uma parada. Uma foi quando teve a morte do Ayrton Senna, que aconteceu num domingo, e aí foi aquele choque geral, depois o corpo veio trasladado para cá, para o Brasil, e quando o corpo foi sair lá do aeroporto de Cumbica e passando e tal, tava todo mundo focado nisso, mas é diferente do que aconteceu com o Silvio Santos. Imagina o seguinte, nós estamos aqui com Hoje em Dia, na Record, estamos com outro programa na Globo, outro na Maria Braga, aquela coisa, todo mundo nas suas emissoras. Chega a notícia de que Silvio Santos está sendo mantido como refém. Cai tudo. Parou tudo. Entretenimento, jornalismo, tudo focou nesse negócio. Foi a primeira coisa importante. Como aconteceu esse negócio? Esse moleque, Fernando Dutra Pinto, ele resolveu nada mais, nada menos do que sequestrar a filha do Silvio Santos. Era um moleque, ele não era um bandido especializadão, sabe? Um cara sequestrador, daqueles... Né? Ele era um pé de chinelo. E resolve sequestrar a filha do Silvio Santos. A gente não sabe. Há muitas notícias aí de que tinha uma relação anterior, alguma coisa da parte de religião, enfim. Não se sabe ao certo. Mas o fato é que ele sequestrou a menina. Obviamente, a divisão de sequestro da Polícia Civil, que era muito especializada, entrou no caso. A divisão de sequestro da Polícia Civil, ela tem um respeito, ela trabalha junto com a família, sabe? E ela respeita um pouco a pessoa da família. Nunca se paga rapidamente, porque quem paga rápido paga 2 vezes. A gente tem umas técnicas assim, que não vale a pena explorar, mas o Silvio, de alguma maneira, mandou abreviar e mandou pagar o que o cara queria. E houve o pagamento de R$500 mil. E o Fernando Dutra Pinto pegou esse dinheiro e sumiu. A moça foi libertada. A ocorrência acabou do sequestro da menina, da extorsão mediante sequestro. A Polícia Civil continua, no caso, investigando, porque durante esse processo de negociação, uma pista aqui, outra pista acolá, e o inquérito está aberto, até tentar achar o cara. Esse cara vai lá para a região aqui da Zona Oeste,
exatamente, eu não sei, provavelmente Barueri. Ele não quer ficar no bairro, porque acho que tá todo mundo na bota dele, ele tinge o cabelo, se hospeda num hotel lá em Alphaville. Durante a tarde ele sai para dar um rolê. Agora eu vou fazer suposições, tá? Porque eu não tenho certeza disso, nunca ninguém chegou nesse detalhe. Acho que alguém foi fazer a limpeza do quarto, viu uma mochila lá. Não sei se estava aberta ou se a camareira de repente abriu para ver alguma coisa, viu aquela mochila com dinheiro. Um monte de dinheiro. Assustou ou comunicou alguém da gerência. A gerência ligou para algum contato da polícia que tem lá, etc. Aí ligaram Creculé. Né? Bom, resultado, foram 3 investigadores de polícia lá pro edifício, pro hotel. Um ficou sentado no lobby, 2 foram pro apartamento onde estava o sujeito. Esperando ele voltar. Esperando ele voltar. O cara volta do rolê. Quando ele chega lá, o bandido tem o cheiro da gasolina, né, cara? E o cara tá ligado, né? Chegou lá, viu um cara sentado lá, já ele ficou meio desconfiou. alerta, né? Aí ele entra no elevador, agora também suposições minhas, né? Ele entra no elevador, aperta lá, 10º andar, por exemplo. E o outro entra e não aperta. Você entra no elevador e não aperta o botão nenhum. Aí já ficou. Quando ele sai no andar do apartamento que ele tinha, né? Ele vê os outros 2, acho que recebe voz de prisão. E aí o que recebeu voz de prisão teve um tiroteio no andar. Ele matou 2 investigadores e feriu 1. E tomou um tiro também na bunda. E quando deu esse quiprocó todo, ele largou o dinheiro, desceu pelo prédio igual o Homem-Aranha pela marquise. Você acredita, cara? E machucado. E machucado, e aí sumiu de novo. Bom, a polícia estava na bota dele. Agora, com 2 policiais mortos e 1 ferido... Aí o negócio aí colocaram na... Aí eu lancei a negociação. Aí jogaram fogo no parquinho. Aí jogaram... exatamente. Aí foi complicado. E aí o que acontece? À época, eu me lembro muito bem, esse caso estava... Todos nós, da área de segurança, imaginávamos que esse cara ia se entregar em algum lugar. Aonde? Na Cúria Metropolitana, na Catedral da Sé, pro Bispo, pra OAB. Mas não ia longe. Qualquer lugar, mas ia se entregar. O que o cara faz? O cara volta ali perto da casa do Silvio Santos. Aí também não se sabe ao certo como foi isso, né? Já chegou pra mim que a moça foi colocar o lixo pra fora, ele todo mundo fala essa vendeu. Cara, é história, verdade. Eu ia perguntar como é que alguém consegue entrar na casa do Silvio Santos. Não, como alguém começou a descobrir o endereço. Outro falaram, tem a casa dos artistas que era lá, tinha muro baixo, não sei o quê. Eu não sei exatamente como foi, só sei que o Silvio Santos estava fazendo ginástica numa bicicleta ergométrica. E daqui a pouco o moleque entra e faz o Silvio como refém na mansão do Silvio Santos e se esconde com ele dentro de um cubículo, de um quarto, uma despensa, na verdade. Aconteceu uma coisa, eu estava na época fazendo o curso para ser major da polícia, eu continuava como comandante do GAT, e aí na sala de aula nós tínhamos uma televisão, eu saí para tomar um café no intervalo, quando eu volto, os meus amigos que todos me conheciam como negociador da polícia, comandante do GAT, aquela coisa, Luca, adivinha quem está sendo mantido como refém? Eu falei, quem? O Silvio Santos. Eu falei, você tá brincando, conta do português. Achei que era piada, achei que era Conta do português, é óbvio, é inimaginável. Mas aí, 2 minutos depois, meu telefone toca. Era o comandante-geral da polícia. Eu era capitão comandante do GAT, a minha distância com o comandante-geral é grande, sabe? Tem uma série de outros superiores entre eu e o comandante-geral, né? Não era comum ele me ligar, embora ele me conhecesse, né? Porque a figura do comandante do GAT é uma figura, vamos dizer, estratégica para a polícia. Mas se ele ligou é porque tava sério. Me ligou, falou, onde você tá? Eu falei, tô aqui, larga tudo, vem para cá, né? E aí fui para lá. E aí aconteceu uma coisa curiosa. Quando eu chego no local, isso também está escrito no meu livro, eu chego no local, tá aqui uma bagunça, porque todo mundo foi para lá. Você pode imaginar como estava a frente da casa do Silvio Santos. Lotada. Jornalistas, né? Um negócio assim louco. E dentro da casa do Silvio Santos, parecia a festa da firma, cara. E o cara lá refém. O cara dentro do cubículo lá, com o Silvio, o Fernando Dutra, e na sala um monte de autoridades, inclusive gente do Palácio dos Bandeirantes, sabe? Secretário de Estado, que foi lá para todo mundo com a maior das boas intenções. Querendo ajudar, mas aí eu lembrei de quem? Adriana Caringe. Falei, meu amigo, não vai ficar bagunçado esse treco, não. Só que eu era capitão, um monte de cara bem maior que eu, hierarquicamente falando, mas eu era um cara muito respeitado, sabe? Por ter o domínio da técnica. Chamei o comandante, falei, fiz até uma técnica de PNL, que é ancoragem, né? Peguei o braço dele, dei uma apertada assim, falei... Tira esse povo daqui. Tem muita gente aqui. Olho no olho. Olho no olho, assim, igual eu tô fazendo com você. Tem muita gente aqui.
Putz, aí ele foi ponta firme. Ele falou, ah, é? Você limpa o negócio. Aí aconteceu um negócio. O Silvio era que conversava. E quando eu me apresentei como negociador, ele falou, doutor Luca, já conversei com o Fernando aqui, e é só trazer o secretário de segurança que eu já convenci o Fernando. O Fernando, eu fiquei lá algumas horas, não conversei uma palavra com o Fernando, conversava com o Silvio. O Silvio assumiu o controle da negociação, vocês acreditam? Na minha história como negociador, eu nunca negociei com o refém. Foi a primeira vez na minha vida que eu negociei com o refém. E por que eu acho que o Silvio fez isso? Eu tenho a minha teoria, que é apenas uma hipótese, né? Acho que o Silvio falou, um cara vivido, inteligente, empresário, vou deixar a minha vida na mão de um mequetrefe desse daí? Não vou, né? Não vou. E um outro dado que eu acho que também é do meu sentimento, que o Silvio também, apesar do cara ter sequestrado a filha dele, ter feito aquele tudo de mal, acho que ele não queria que o Fernando tivesse um resultado ruim, sabe? Não queria que matassem o Fernando, sabe? Então, ele, considerando essas duas coisas, e para se bacanear com o Fernando, para falar, eu sou o Silvio, não é a polícia, que é o secretário, ele pediu o secretário. E eu não posso trazer uma autoridade do executivo, sabe, numa crise. As boas técnicas e as boas práticas não permitem Não é isso, comum. sabe? Como eu estava ali na condição, eu não falei não, porque a gente usa a palavra não, evita usar a palavra não numa negociação, mas eu falei, Silvio, não tem necessidade. Olha só, nós estamos aqui, tem uma série de oficiais aqui da polícia, o alto comando está aqui. Você não vai trazer o secretário? Eu falei, não é que eu não vou trazer, aqui não tem... Então tá bom, aqui tem comida, tem bebida, tem água, eu fico aqui. Me deu essa escalada assim, sabe, folgado, sabe? Putz, mas aí eu também segurei a onda, falei, então tá bom, Silvio, daqui a pouco a gente volta a conversar, porque é uma das estratégias do negociador. Ganhar um pouco de tempo, sabe? Até porque o relógio meu É diferente do dele. é diferente do dele. Quem tá com uma arma na cabeça, o relógio é de outro jeito. É que resolva logo, né? E aí aconteceu uma coisa que eu não gostei no dia, eu tive que me render a isso, porque ela não é ilegal, mas não era recomendável, né? E eu tô ali, nesse break da negociação, o comandante-geral da polícia recebe um telefonema, era o secretário de Estado, era o secretário Marco Antônio Petreluzzi, secretário de Segurança. O secretário estava indo para um evento aqui em Jundiaí, ficou sabendo da ocorrência, ligou para o comandante que estava no local da ocorrência. Falou, tô largando meu evento aqui, tô indo para aí e tal, vou abortar aqui o evento em Jundiaí, tô indo para aí. O comandante, coitado, sem conhecer muito a técnica, né? Demorou bem. Tá bom, pode... Tem chave. Quando eu vi o comandante meu dando essa anuência pro secretário, eu fiz só assim, sabe? Eu fiz um sinal com a mão, ele falou, só um minutinho, secretário. Pois não, Luca. Eu falei, comandante, o Brasil tá nos assistindo, pelo amor de Deus, não quero o secretário aqui de jeito nenhum. Não tem necessidade nenhuma. Aí o comandante, como eu falei, era muito respeitado, o comandante entendeu, acatou. Ô, secretário, pode continuar o seu evento aí, eu vou mantendo o senhor informado, por enquanto tá tudo sob controle, não precisa vir, tá? O secretário abaixou. Aí continuei meu trabalho, chamei para mais uma rodada, teve uma conversinha e tal. Aí daqui a pouco acontece um negócio assim muito chocante, né? Porque o comandante fala assim para mim, Luca, vamos até aquela salinha lá. Era uma outra sala dentro da casa do Silvio Santos. Dando sinal, queria conversar comigo em particular. Eu tô indo, minha equipe tá vindo atrás de mim, meus tenentes e tal. Ele falou, não, só o Luca. Já achei estranho. Eu entro na saletinha, ele fala, fecha a porta. Eu fecho a porta. Eita. Aí ele fala assim, senta aí. Pô, quanto mistério. Presta atenção. Você viu 4 ordens de comando? Vem cá, só você, entra aí, fecha a porta, senta aí, presta atenção. Você acha que vai vir coisa boa? Claro que não. Aí ele falou assim, eu tinha acabado de brigar com ele para não vir o secretário. E ele falou, o governador tá vindo para cá. Falei, não brinca, só de sacanagem. Falei, tá vindo para cá, decisão tomada. E essa cena foi emblemática do Alckmin entrando na casa. Pois é, cara, eu não tive nem chance de discutir. Foi decisão de quem? O próprio governador? Cara, eu não sei. Há teorias nesse negócio, né? Há teorias. Há quem diga que o governador estava em campanha e alguém falou desses assessores, né? Vai lá que pode ser um negócio bacana para você. Há uma teoria nessa. Há uma outra teoria que o próprio
próprio governador quis ir, porque é um cara... Geraldo Alckmin é uma pessoa cordata, uma pessoa... não um bom moço, vamos colocar assim. E acho que talvez tenha desejado ajudar e não teve ninguém que quis impedir para falar, não vai. Porque você imagina se acontece uma tragédia e o governador está no local? Eu pergunto, quem que faz o inquérito se o governador é parte da ocorrência? E eu fico imaginando vocês que estavam no controle disso, vocês estavam sendo vistos pelo Brasil, você tinha o maior apresentador do país na mira de um sequestrador e o governador do estado indo pra zona de perigo. Tudo pra dar errado. Mas como é que você fica? Como é que fica a tua cabeça? Então, aí aconteceu uma coisa engraçada. Quando eu vi que não tinha como vencer essa batalha, eu falei, então tá bom. Aí o governador chegou e aí eu fui falar com ele. Eu falei, governador, o senhor não tá vindo aqui para negociar. O senhor, eu vou criar a condição para o senhor se apresentar lá. O senhor só se apresenta e me legitima. E deixa o resto comigo. Eu tinha acabado de falar pro Silvio que o secretário não ia. Vocês lembram que eu contei aqui, né? Aí eu cheguei lá, chamei para mais uma rodada. Falei, Silvio, pois não, doutor Luca? Eu falei, Silvio, você falou para mim que se o secretário tivesse aqui, se já tinha acertado com o Fernando, estava resolvida a situação. Ah, sim, já está tudo certo. É só o secretário chegar aqui. Pois então eu vou fazer melhor. Vou trazer aqui o governador do estado. Checkmate. Você já aproveitou e já cresceu em cima disso. Cresci em cima disso, né? Transformei o limão numa limonada, né? O cara tinha pedido, o secretário trouxe o governador, pô, aí era tudo que ele queria pro ego, né? O governador chegou, eu até memorizei, né? Porque foi tão marcante para mim. Ele falou assim, Silvio, aqui é o governador Geraldo Alckmin, tô aqui para garantir a total integridade sua e do Fernando, é só seguir as orientações do Dr. Luca, que está sob nosso comando e é o responsável para conduzir a saída. Com a sua palavra, governador. Aí tá tudo certo, teve a rendição. Foi assim que aconteceu a ocorrência do Silvio Santos. Cara, é muita história, né? É muita história. É muito. Você viu como uma hora passou rápido, a gente já tá quase acabando. Não já. diga, cara. Tem tanta coisa pra falar. Pois é, e eu tanta coisa pra perguntar. Quero voltar aqui outro dia, Vai tá? ter que voltar. Com toda certeza. Vai ter que voltar. Vamos fazer temático de cada caso. Cara, você tem noção de quanta história você tem? E a gente fica aqui ouvindo, né, amor? Quer ficar ouvindo e perguntando. Mas eu acho que uma coisa antes da gente encerrar, já que não tem jeito, é porque hoje você usa toda essa técnica que você aprendeu no ambiente corporativo. É verdade. E você dá palestras e você ensina as pessoas a terem autocontrole, a lidarem com o emocional. A gente está vivendo uma era que tá todo mundo à flor da pele, aquela coisa toda. Numa situação como essa, você conduzindo uma negociação, Silvio Santos, o governador, o que é que você aprendeu e o que você pode passar pra gente para que a gente consiga absorver essa tal de inteligência emocional que é tão difícil? Eu vou responder essa pergunta falando do que eu acho que é um perfil bacana para você ser negociador. São duas coisas, ter perfil, né, o perfil mesmo, o talento próprio, uma inteligência voltada para isso. Onde eu quero chegar com isso? Nós temos, quando você fala, o Lucas é inteligente, o Lucas Carvalho é inteligente, mas inteligente para quê? Para cálculo? Para alguma atividade motora? Para uma atividade, por exemplo, artística, né? Diz a lenda que um escultor, ele vê a rocha e ele já vê a obra dentro da rocha. Ele só tira os excessos. Olha que beleza, né? Bonito isso. Bonito isso, né? Tira as arestas, né? Você pega eu nunca me esqueço, eu gosto de dar esse exemplo, inclusive nas minhas aulas, nas minhas palestras eu falo isso. O Neymar, eu tenho muitos questionamentos com relação à vida pessoal do Neymar, mas como jogador de futebol tem uma coisa que aconteceu uma vez que me marcou muito, que me deixou muito convicto de que ele tem um talento para ser jogador de futebol. Foi um jogo do São Paulo contra o Santos no Morumbi. O Neymar era bem novinho, tinha 18, 19 anos, sei lá, se não fosse menos. O Neymar entra na área e sofre um pênalti. Quando ele cai e sofre o pênalti, o juiz apita, ele já cai e já pega a bola. O que significa quando ele pega a bola? Que ele vai bater? Ele vai bater. Ele pega a bola, já vai para a marca do pênalti. Clássico no estádio adversário do São Paulo, que é o seu time. O cara pega a bola, põe no meio na marca do pênalti. Vou bater. Precisa já ser diferente, né? Mas um garoto bem novinho. O Rogério Ceni sai do gol, vai até a marca do pênalti, todo marrento, tinha dobro da idade dele, talvez mais. Eu não sei o que aconteceu, ele deu aquela cornetada, sabe? Deu aquela buzinada no Neymar, continuou impassível assim, sabe?
O Rogério Ceni volta pro gol, todo marrentão. Volta pro gol, se posiciona, o juiz apita. O Neymar tinha dado 3 passos da bola, 3 passos. Quando o juiz apita, ele vai em direção à bola. Ele não deu uma paradinha, ele deu uma paradona. O Rogério Ceni cai para um lado e ele empurra a bola em câmera lenta para o outro lado, assim, um negócio humilhante. Eu pergunto, quem consegue fazer isso? Se não é um cara que tem o talento para isso. Vou dar um outro spoiler. Vocês já assistiram um filme chamado Amadeus? Não. É um filme bastante antigo que trata da história do Mozart. É um filme maravilhoso para assistir. O Mozart é um cara, é um talento para música, né? Todo mundo sabe o talento da música, mas ele sempre foi um cara meio atrapalhado, meio desorganizado, um cara meio psicodelicão, né? E o rei fica sabendo dessa história, que e a fama dele começa a correr o reinado lá. O pai dele fazia exibições com o Mozart, tocando, compondo, aquela coisa toda, ganhava até um dinheirinho com isso, né? Com o talento do Mozart. A fama do Mozart ganha o reino, o rei quer conhecê-lo, marca uma audiência, você imagina a corte inteira, tá, o rei lá e tal. E aí o Mozart tá atrasado para audiência com o rei, vocês acreditam? Tá? E o rei tá lá, todo mundo naquela saia justa, assim, aquela coisa meio complicada, porque... E o Salieri, que era o músico da corte, tentando dar um pouco de tranquilidade para a situação, que estava uma situação meio delicada, ele tinha composto uma música, tinha acabado de compor para o rei tocar. O rei era meio metido a tocar um pianinho, assim, meio catamilha, assim, né? Aí o Salieri minha Alteza, fiz essa musiquinha pro senhor aqui. O rei também, vendo, para não ficar também em situação delicada, deixa eu tentar, sentou ali, começou a tocar, o Salieri supervisionando aqui, não, a Alteza é aqui e tal, e aquela coisa meio catamilha, assim. Nesse meio tempo, o Mozart vinha chegando, apavorado, atrasado, suado, entra lá no auditório, onde estava lá essa história toda, e vai lá cumprimentar o rei, mas cumprimenta uma outra pessoa que nem... Que negócio estrondoso, desastroso. O rei já estava meio no veneno com ele, mas mantendo aquela pose. Mr. Mozart, a sua fama transcende, não sei o que lá. E olha só, o músico da corte aqui, o Salieri, acabou de fazer uma composição. Você não quer tocar? Pô, foi uma sacanagem, né? Porque tinha acabado de compor. No corredor, enquanto ele estava indo, ele tinha ouvido os acordes. O rei deu a partitura, ele falou, não preciso, já decorei. Aí ele sentou, começou a tocar a música que acabara de ser composta. Só no corredor, no caminho. Tocou. Mas pode ficar melhor. Aí fez aperfeiçoamentos naquele momento. O Salieri, que era o músico da corte, quando a gente assiste o filme pela primeira vez, acha que ele é invejoso, mas não é. É que ele sabia a genialidade do cara. Então o Mozart tem talento, assim como o Neymar tem talento. Então talento é um negócio legal para ser negociador, mas o talento sem conhecimento não te leva a lugar nenhum. Então o conhecimento é muito importante. E para terminar, eu quando explico isso nas minhas palestras, nas minhas aulas, eu falo, como é que você acha que estava o meu coração quando eu ia para uma ocorrência com refém? A maioria das vezes eu escuto a seguinte resposta, o coração estava saindo pela boca. Não, estava como está agora aqui, ó. Porque eu estudei muito, Lucas e Paloma, para fazer o que eu fazia, sabe? Eu estudei no sistema bunda cadeira, aquele de sentar e ler várias coisas, você vai criando o seu repertório, de modo que quando eu chegava na ocorrência, brotava de mim o que eu tinha que fazer. Então isso me deu muito autoconfiança, me deu muito tranquilidade, por isso que eu sempre prego isso, sabe? Sempre oriento isso. Se você quer ser um bom profissional, você tem que estudar a sua profissão, sabe? Você tem que saber bastante, porque isso te dá muito autoconfiança e, consequentemente, autocontrole. Que aula! Que aula, meus amigos! Que aula! Diógenes Luca, ficaríamos aqui mais horas e horas conversando com você. Tá convidadíssimo para parte 2. Sem palavras. Sem palavras. Olha, eu quero agradecer mais uma vez vocês pelo convite. Agradece, parabéns, Paloma, parabéns, Lucas. Que legal aqui o programa de vocês. Tem muito sucesso e super afim de voltar uma outra vez para contar outras histórias aqui. Não, com toda certeza, tá feito o convite. Adoça a vida um pouquinho aqui, ó. A Confeitaria Labelle tá oferecendo, poxa, fica à vontade. Obrigado. Diógenes, um grande abraço para você. Obrigado demais pelo carinho. Eu sei que você até desmarcou compromissos para estar aqui com a gente. Com o maior prazer. Obrigado de coração. Sucesso para vocês. Obrigada. E obrigado a você que tá nos acompanhando aqui. Valeu. É isso. Gente, o papo hoje foi incrível, pelo amor de Deus. Obrigada. Até sexta que vem. Beijo para vocês. Tchau, gente.